Imagine só, você e seu grupo de amigos assistindo um filme terror normal, mas essa noite acaba em impacto, assassinato e muito mais. Holden é isso que nos apresenta, essa premissa maravilhosa. Mas você quer resposta no final? Não vai ter, mas vai ter entretenimento, e é isso que eu tô fazendo aqui. Calma lá. Vamos recapitular o que é exatamente Holden. Bom, é feito de stop motion com as bonecas Monster High e Ever After High. E é incrível o stop motion feito caseiramente, cada cenário pensado em cada detalhe. Gente, é uma perfeição a cada episódio, a cada quadro que você vê. Agora vamos falar sobre a série, não é mesmo? Vamos falar um pouco sobre os personagens, então vamos pro primeiro grupo. Temos o Billy, a Rebecca e a Rafe. No outro grupo temos a dupla da Cerise e da Apple. Depois eles se juntam, mas por enquanto só são esses dois grupos separados. Então vamos lá no primeiro episódio. Bom, o primeiro episódio aparece a Apple assistindo a aula normal, mas vê o Billy colocando alguma coisa dentro da bolsa, um negócio vermelho, entendeu? Tomate. E ela, com zero sobrevivência, foi lá perguntar depois no final da aula, porque aparentemente, né, é muito seguro você perguntar a uma pessoa sobre o suposto sangue que ela tá colocando na bolsa. Pode ser dela, pode ser de outra pessoa, mas enfim, não é mesmo? Zero sobrevivência ela tem. E você vai ver no final da série, ela tá do mesmo jeito, zero sobrevivência. O Billy, ele foi super ignorante, dizendo, cuida da sua vida. Tipo, garota, me deixa em paz, entendeu? Eu não te conheço, quem é você? Aí corta pro refeitório a Apple e a Cerise. A Apple pergunta sobre esse triozinho. A Cerise, né, como não gosta de ninguém, tipo, é antissocial, diz, ó, é o grupo esquisito da escola, todo mundo acha eles teté das ideias, né, enfim. E a Cerise, nossa, eu vi ele colocando sangue, né, na bolsa. Aí a Cerise pergunta, né, obviamente, tem certeza sobre isso? Isso é um negócio muito sério. Aí ela diz, eu tenho sim, pessoas normais não fazem isso. Só que, literalmente, a Cerise falou que eles não são normais. São o grupo esquisito. Literalmente, os esquisitos. Os normais, eles não fazem. Isso nós temos certeza. A Apple disse que vai deturar ele para a diretora da escola. Aí a Cerise disse, você tem certeza disso? Ela disse, eu tenho. Ele foi ignorante comigo, então eu vou deturar sim. Tipo, se não fosse ignorante com ela, ela tá, ó, nem aí pra situação. Enfim, mais tarde o Billy procura a Apple, né, para dizer porque você me deturou, pedir, né, satisfações. Mas acha a Cerise. E a Cerise disse que a Apple já tinha ido embora. E o Easy Billy, todo amorzinho, né, disse, ó, se vocês querem saber o que era na minha bolsa, vai para o restaurante abandonado da cidade. Tipo, né, nada suspeito, porque é assim que um assassinato acontece. Tipo, a vítima vai atrás do assassino, não é mesmo? Porque o assassino vai atrás da vítima. Agora é atualizado, entendeu? Aí acontece isso, a Cerise liga para a Apple dizendo que tinha acontecido, não é mesmo? E dizer que a gente não vai. Só que a Apple é burra, né? Ela é loira. E filme de terror, a loira sempre é burra e ela é fútil. Ou seja, burra e fútil. Loira, personagem completo, e é ela, entendeu? Mas a Cerise disse, não, tá doida? Nós não vamos, entendeu? E é isso que acontece em filme de terror, entendeu? Que quando vai atrás, acha. Quem procura, acha, não é mesmo? E ela não quis. Mas a Apple disse, não, vamos sim, não vai acontecer nada. E a Cerise disse, ah, tá bom, então vamos. Então vamos, não é mesmo? Isso, as duas chegam no restaurante abandonado e vê escondido, né, eles assistindo um filme de terror e a Cerise disse, ah, são só um grupo que são esquisitos e gostam de coisas esquisitas, enfim, nada de errado sobre isso. Só que aí corta para os três desligando a TV e falando, bora começar o parto, porque não é mesmo? Essa noite tem de terminar em um parto, entendeu? E a Cerise mostra isso, que merda tá acontecendo, desmancha lá o ritual e diz, que merda vocês estão fazendo? Aí o Billy disse, nossa, vocês vieram mesmo, tipo, meu Deus, eu só chamei só por falar, entendeu? Tipo, vocês são tão burras para ir. Por enquanto, o começo da série começa bem básico, não é mesmo? Temos coisas mais concretas, tipo, o grupo esquisito, a loira burra, burro
enfim, filme de terror clichê, né? Trash. Mas no segundo episódio é o que vamos ter mais detalhes sobre isso. No segundo episódio aparece eles ainda no restaurante e do nada escutam um grito, tipo, desesperado. Ah, entendeu? E eles vão ver. Eles ouviram esse grito? Sim, nós temos que ver. Depois que a gente fez quase temos que ver esse grito de desespero. Eles vão ver, né? Porque é super seguro você ir atrás do grito de desespero do que não ir, não é mesmo? Aí você percebe que esse senso de sobrevivência é contagioso, entendeu? Porque vai os 5 procurar onde foi o grito. E quem procura acha, não é mesmo? E eles acharam. Isso foi o demônio lá com uma garota que já foi de F, entendeu? Aí nessa cena de um crime, não é mesmo? O demônio percebe, eita, tem gente, né? Eu tenho espectadores aqui, não é mesmo? Então se vire e vê. E todo mundo tá gota, vamos correr, não é mesmo agora? Depois que viu a água bater na bunda, correram. Porque agora perceberam, né, magicamente, que agora tá um perigo. Então eles correm. Menos a Raven que tá lá fazendo um vlogzinho, entendeu? Como Virgínia. Aí a Robeca, querida, vamos, demônio, morte, né? Corre. Então, eles correm. E nisso, eles chamam a polícia, né? Finalmente, uma cena que eles têm um senso de realidade, que é bora chamar a polícia, porque isso está errado, isso tá, né, crime, entendeu? Uma cena do crime, então vamos falar com a polícia. Só que quando a polícia chega, o demônio já trabalhou, né, em limpeza. Tipo, né, tá tudo limpinho, tudo chuchu beleza. Enfim. E a polícia disse, cadê o corpo? Cadê a menina de Jeff, entendeu? E, enfim, não tinha. Aí disse, não façam isso, porque isso é muito chato, muito errado. E vão para casa, porque já tá noite, entendeu? Já tá meia-noite, porque vocês estão aqui fazendo pegadinhas nessa hora. Enfim, vão para casa. E é assim que termina o segundo episódio, que é essa atmosfera mais pesada agora, entendeu? E ainda continua com alguns tons engraçados, como a Raven gravando, tirando foto do monstro lá, né? Enfim, ela não tirou a capa que tinha na câmera, então só ficou preto, entendeu? As fotos, sem registrar o vlogzinho dela, né? De cena de um crime. E no terceiro episódio a gente vê um pouco a dinâmica da personalidade de cada um e cada um como se interage a cada. O Billy, ele é aquele emo, entendeu? Aquele Sad Boys de 2014, bem estereotipado mesmo. A Robeca, ela é aquela pessoa, entendeu? Que não gosta muito de demonstrar a raiva, sempre querendo ajudar as pessoas, mas sempre valorizando mais a opinião da outra pessoa do que o dela. Tipo, né? Me lembra alguma coisa, mas eu não sei o que. Mas enfim, continuando. E ela tem uns ataques de raiva com um boneco voodoo, que eu esqueci anteriormente de comentar. Ela tem um boneco voodoo e um negocinho afiado para bater o boneco. A Raven, ela é ela, entendeu? Não gosta de demonstrar sentimentos, enfim. A Apple, ela é só fútil, burra e loira. Essas 3 personalidades dela. A Cerise, ela é mais centrada, mais séria, que sempre tenta ver a coisa lógica. O episódio mostra que o Billy estava mais preocupado sobre essa situação do que aconteceu, né, da menina de F, mais do que as outras meninas, né? Por enquanto é ele que tá mais focado, mais preocupado sobre isso, que é o que vamos ver por enquanto. Mas depois todo mundo fica paranoico e enfim. O que aconteceu? Mas eu acho que eles pensam que estão numa série de Scooby-Doo. Que eles são o próprio Scooby-Doo. Tiveram a ideia de ir para uma mansão assombrada procurar pista sobre a menina e Jeff. E eles vão. Mas vão de dia? Não, meus amores. Eles vão de noite. Porque supostamente, né, é mais fácil procurar pistas de noite, porque né, sombrio,
espíritos estão vagando, enfim. Acho que eles usaram alguma coisa, né, ilícita, porque que viagem foi essa dos personagens, entendeu? Ele já dá uma crise de riso, porque o que eles usaram pra entrar naquela mansão, eu preciso e dobro, entendeu? Mas enfim, quando eles chegaram na mansão, se separaram, porque, né, lógico que depois de um assassinato, depois você tá em suposto mansão onde tá o assassino, vamos se separar, porque, né, muito mais fácil procurar pista assim, não é? Aí separa o grupo. Um fica com a Cerise e a Apple de um lado e os três do outro. A Cerise e a Apple vão para a cozinha, que a cozinha tem uma banheira, não sei o motivo, mas estética, né? Isso eu para criticar, né, uma mansão. Nisso, a Cerise acha uma cartinha dizendo você vai virar. Virar o que exatamente? Bom, ela tem um segredo que ela é um lobisomem. Então talvez você entendeu, você vai virar, enfim, entendeu? A carta prevê o futuro. E nisso ela acha uma cartinha de tarô. Sempre aparece uma cartinha de tarô da lua, como eu falei antes. E isso é como fosse um cartão de visita do demônio, dizendo, ó, tava aqui, entendeu? Nisso a Apple também tava procurando na cozinha e acha a banheira, né? Procura alguma coisa na banheira. E a banheira tinha uma coisa não viva. Mas ela ignora porque, né, provavelmente é um bicho, porque é pequenininho e tá no ralo. Corta para o Billy, Cerise e a Raven. Nisso eles estão lá procurando pista. Aí o Billy acha o cartãozinho de novo do tarô e um corpo. Mas esse corpo já tá esqueleto, ele morreu faz tempo, então não ligo. Então eu tô ligando pra corpos desvividos recentes. Mas, enfim, o demônio acha que é de bom tom agora mostrar os poderes deles. E o poder dele é o quê? Tremer a mansão ou algo mais poderoso? Não. Colocar o Billy alucinando, dançando com ele, entendeu? Porque, né? Muito normal, né? O demônio fazer você dançar com ele. Isso, eles dançando, um climazinho e tudo mais. Aí o Billy alucina dançando com a Apple. E aí nisso acabou tudo. O amor que ele sentiu agora, enfim, é um gado de primeira linha, entendeu? Porque se apaixonou por uma dança que nem existiu, aconteceu na cabeça dele, mas pra ele foi aquele momento, aquele amorzinho que aconteceu. E a Cerise também tá alucinando, assim, nossa, eu tô virando o próprio lobo, entendeu? Aí depois eles terminaram, né, alucinando, ele acorda, o Billy, né, acorda no colo da Apple, né, não sei como aconteceu isso, não mostra também, mas enfim, aconteceu. Mas nunca saberemos como. E a Cerise desmaiada com uma mão ensanguentada. Não sabemos se é dela ou de outra pessoa. Mas vamos futuramente saber a resposta sobre isso. No quinto episódio aparece o Billy, bem sad boy, entendeu? Bem emozinho, triste, porque não entendeu o que aconteceu, porque tava dançando com o demônio, enfim, eu não tava entendendo o que exatamente aconteceu naquela noite. Aí tava lá no restaurante, assim, tristezinho, entendeu? Abandonado, né? Ai, meu Deus, e agora? Eu tô apaixonado. Ai, enfim. Aí a Roberta chega e diz, ó, levanta, entendeu? Levanta a cabeça, ou a coroa cai. Enfim, motivando, né, o amigo. Aí foi pra escola e o Billy também foi pra escola. Volta pra escola, a Roberta sendo humilhada por uma figurante. Porque, né, se a própria amiga humilha ela, imagina as outras pessoas, não é mesmo? Só falta jogar pedra nela, enfim. Tá humilhando ela é a Alice. É um figurante, não tão figurante. Que ela tá lá dizendo, ó, tem que ser melhor no grupo, entendeu? Está participando de um grupo que é de um jogo que, né, pega a bolinha e tenta acertar o arco. Mas ela, né, nem queria, ela foi, aceitou só porque, né, a Lizzie obrigou ela. Mas aparece o Will dizendo, ó, ela não quer, ela não gosta de você, ela nem queria nem participar desse grupo de merda. A Lizzie, né, tipo, ó, tá bom, então não queria essa bosta mesmo e foi embora. Pra amiguinha dela, que é a Duquesa, que mais tarde vai ser importante. Então guarda o nome. Depois dessa discussão, o Billy recebe uma ligação da Apple. Não sei como trocar o número, mas enfim. Ela ligou dizendo, ó, eu tô aqui com a sua amiguinha,
sequestrei, enfim. Então vem logo para o restaurante abandonado que vamos ter que conversar sobre isso, sobre tudo que aconteceu até agora. Infelizmente, agora eu vou ter que falar que é o episódio final. Aí você diz, nossa, acabou todo esse mistério nesse episódio? Não. Mas calma lá que depois eu vou falar, vou estar aí nesse assunto. Vamos lá para o episódio final. Quando eu digo que a Apple é uma personagem fútil, é que ela tá lá escolhendo os sapatos, dizendo, ai, esse é mais bonito, não é mesmo? Sendo que lá atrás, literalmente lá atrás, tá a Raven amarrada, sequestrada. Então, né, ela não bate bem da cachola. Aí chega o Billy e a Rebecca, né, dizendo, e agora, como vamos salvar nossa amiga? Enfim, o que fazemos? Só que o Billy lembrou, eita, eu tenho os poderes, né, de ficar invisível, por isso, Invisibility, o nome dele é isso. Aí ele usou os poderes dele, né, e foi atrás, desamarrar a amiga. Só que, como eu disse anteriormente, a Cerise, ela, né, é um lobisomem e tudo mais, ou seja, ela tem um olfato muito aguçado. Então ela sentiu, né, a presença do Billy. E só, eu tô te vendo aí, entendeu? Então, mostre-se. Enfim, ele disse, como você conseguiu? Eu disse, enfim, eu, né, sou tipo um lobisomem, né, sobre isso. Aí a Rebecca chega também, né, pergunta, como assim você é um lobisomem? É exatamente um lobisomem, mas não um lobisomem. Ela ainda tá entendendo o que é exatamente. Depois dessa confusão toda, o Billy pergunta se pode soltar a Raven. E a Apple diz, pode sim, solta essa megera. Enfim, a Raven é desamarrada, tenta atacar a Apple, mas o Billy segura ela e diz, calma lá, entendeu? Essa é minha mulher, né, então não toque nela, só eu que posso. Depois dessa confusãozinha, o Billy pergunta, por que vocês amarraram a Raven e tudo mais, e me explique. E nisso, as duas explicam que as duas viram a Raven continuando fazendo o pacto. Tipo, eles não tinham conseguido terminar eles por causa da confusão, né, da menina e do Jeff, então estava incompleto. E a Raven quis completar já. Eu acho que nem precisava, né, porque, né, eles já viram, mas enfim. A Raven diz que ela é a escolhida do demônio. Eu queria você não é Harry Potter nem Frodo, entendeu? Você é só quase uma figurinha da sua própria vida. Então não fique dizendo que é a escolhida de nada, não. Para terminar o pacto e ajudar ele. Ajudar exatamente o quê? Nós não sabemos, mas, enfim. E o Billy disse, como assim? Você tá terminando o pacto? Tipo, isso é realmente muito perigoso, porque uma pessoa foi de F e você ainda quer continuar? A Raven disse, tipo, mas esse povo trata a gente como merda. Ou seja, eles mereceram. E o Billy ficou putaço, né? Obviamente, que merda você tá falando. Bom, depois dessa discussãozinha do Billy e da Raven, a Raven fala, vou falar o que realmente aconteceu na noite passada e vai se explicar muito melhor para a minha situação. Estou certa e vocês não perceberam o nível de privilégio que a gente tá tendo. Bom, quando ela explica, tanto barulho fora da mansão e vai lá ver e acha a duquesa fuçando lá. E a duquesa foi pistola, dizendo, nossa, vocês estranhos, nojentos, não sei o que. E a Raven não tem sangue de barata. Foi lá, deu um soco na cara dela e diz, olha, não fala assim comigo. E a duquesa foge. Por isso que no episódio anterior, a duquesa estava com o olho roxo. Mas voltando o assunto. Depois desse soco, a Raven volta pra mansão e acha a Cerise alucinando, falando com o bichinho, né, no ralo, dizendo que é um lobisomem, enfim. E depois ela foi procurar o Billy e a Rebecca. E acha o Billy alucinando no chão, deitado assim, oh meu Deus. E a Rebecca assustada, dizendo, oh meu Deus, o que aconteceu? Aí ela vê e acha de bom tom ir embora, porque, né, a Rebecca resolve. E foi embora e foi isso que aconteceu. Depois que aconteceu isso, a Raven vai embora. E nisso, o Billy acha, tipo, meu Deus, por que aconteceu isso? O que tá acontecendo? Porque esse pacto com o sangue era falso o tempo todo. E não contaram pra Raven, porque a Raven leva muito a sério essas coisas. O que a gente percebeu até agora. E a Apple fica, meu Deus, era mentira? Vocês mentiram pra gente? Ela ficou pistola, não sei porquê. Mas ela foi embora, a Cerise foi atrás dela. Fala, eu sei que você gosta agora deles e tudo mais,
mas temos que ter cuidado disso, porque podemos ser a próxima vítima. E ela realmente, enfim, eu realmente me preocupo com você. Tem um clima aí, tipo, muito romântico pra mim, que eu acho que no off elas, né? No outro dia eles vão pra escola e acham a polícia lá, dizem, vão para casa, aqui não tem o que ver. E eles e acham a Elise pendurada na escola com uns pregos em todo o corpo. E, enfim, ela foi Jeff, foi a segunda e Jeff. E a Duquesa, né, que era muito amiga dela, tá lá desesperada, vê o Billy e a Rebecca e fica histérica mais ainda, que é sua culpa, vocês fizeram isso, por que fizeram isso? E a Rebecca corre, né, porque ela é a que tem raiva, né, da Liz e tudo mais, que reprime isso, culpa muito ela, e ela corre e o Billy vê isso e vai atrás dela. E nessa conversa, tipo, não é sua culpa, você não fez isso, não se culpe tanto. Aí ela fala que a culpa dela, ela sentiu raiva, olhando para a parede que tenha alguma coisa pintada que foi coberta. E enfim, ela diz que a magia é real, que é a culpa dela, e gostava de ficar lá vendo que tinha antes na parede que agora tá coberto. Assim que termina, quer dizer, é que não termina, não é? Porque é assim que acaba o episódio, só que nunca tivemos mais episódio. A série tinha tanto potencial de ser incrível, maravilhoso, só que infelizmente não foi continuado e só vamos ter isso. Infelizmente, pra mim, eu queria realmente um final decente, uma série maravilhosa que nos traz mistérios, traições e talvez um pouco de romance. É assim que termina Holding. Bom, agora falando um pouco sobre minha percepção, minhas teorias, é que o tarô, ele é um cartão de visita, como a Raven falou. Essa carta que é da lua mostra tristeza, melancolia, essas coisas, só que também algo a mais, tipo um renascer. Bom, falando sobre o demônio, o sangue era falso, então tecnicamente não deveria ter funcionado. Eu acho que o demônio já estava lá e só estava esperando um sinal para ir. Eu acho que cada um ia ter algum final mais drástico, entendeu? Porque como é um demônio, ele quer, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, não esqueça de ver, né, os episódios originais. E é sobre isso. Beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.